Outro ponto importante que eu quero salientar aqui é no tocante aos relacionamentos. Vamos enfatizar isso agora. João 15, 12 a 15. Alguém leia para mim, por favor. João 15, de 12 a 15. Vocês têm todo o direito de não concordar com alguma coisa que eu diga. Sabe por quê? Porque às vezes eu posso errar. Então aí você levanta e contrapõe. Vocês são líderes, né? Levanta, pastor, a sua posição com relação a isso, mas eu tenho uma outra posição. Se o senhor me permite, eu vou dizer aleluia. Claro que sim. Quem achou? Por favor, pastor. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Só um pouquinho. Essa parte aqui, o que Jesus está falando? Não mais amar ao próximo como a ti mesmo. Porque algumas pessoas dentro dela têm tantos traumas, tantos problemas, tantas dificuldades de amar, que se fosse depender da capacidade de amar dele ou dela, nós não avançaríamos no Evangelho. Não avançaríamos no Evangelho. Porque dentro dessa pessoa tem tanta mágoa do cunhado, da cunhada, daquele que foi avalista, tanto rancor daquele que foi abusador ou abusadora, não dá. E aí o Senhor já sabia disso, que a sua capacidade de levar o Evangelho com a bandeira do amor seria limitada. E aí ele escreveu isso. Volta ao versículo, pastora. O meu mandamento é este. Meu mandamento, tá certo? Não é escolha. Eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu não vou fazer. Não, mandamento, pode continuar. O meu mandamento é este: Presta atenção. que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. No Antigo Testamento, amai o próximo como a ti mesmo. Agora vem Jesus no Novo Testamento e diz assim: não, a coisa é no andar de cima. Vocês vão amar o próximo, amar as pessoas que estão próximas de você, do mesmo jeito que eu te amei. Do mesmo jeito que eu amei você quando você estava na lama, quando você estava fazendo as coisas mais erradas e que me entristeciam o tempo todo, eu te amava. E agora eu não quero que você fique com o seu olhar de tribunal na terra, dizendo: eu não vou amar fulano porque fulano não merece, ou porque fulano ainda não é merecedor do meu amor cristão, evangélico, pentecostal, ou batizado em língua. Não! Como eu vos amei. Quando Jesus demonstrou o amor dele por mim, eu não sei você, mas eu estava assim, com 33 anos, nas mais densas trevas. No meu currículo não tinha nada para chamar a atenção de Jesus. Muito pelo contrário. Eu fazia piada de crente, não gostava de pastor, odiava a igreja. Quando tinha alguém na empresa que era crente, você não tinha ideia do que eu fazia. Vocês estão me entendendo? Talvez essa noite tenha aqui entre nós pessoas que dizem assim: não aguento fulano, eu acho que vou até mudar de lugar. Se eu morasse numa outra casa, com outra família. Que história é essa? Como é que o amor de Cristo vai se manifestar se todo mundo Tem gente que fala assim, sonha, né, com condomínio evangélico, síndico evangélico, porteiro evangélico, se possível um prefeito evangélico, se tiver um presidente evangélico, então, meu Deus, o Brasil muda. Que história é essa? Talvez seja um discurso lá para algumas igrejas, para cá não. Porque o que muda o coração das pessoas é a presença de Deus. Nós já tivemos exemplos de países onde o presidente ia nas televisões e dizia: eu sou de Cristo. Esses países não mudaram. Tá? Então não fique assim, pensando que se tivermos lá um monte de deputados, senadores e presidentes, todo mundo crente, com a Bíblia na mão, vai mudança não. Porque a mudança não vem por essa força humana. A mudança vem quando o Senhor bate o olho naquele homem, naquela mulher mais miserável e diz assim: eu te alcanço onde você está. Está no buraco. Não tem mais fé em nada. Não tem mais amor por ninguém. Se pudesse, cortava todo mundo na faca. E aí vem Jesus e chup. Porque o mundo, amados, ele não está separado entre os que
fumam, os que não fumam. Tem gente que coloca o evangelho muito limitado. O evangelho não está... O mundo para Deus não está separado entre os que bebem e os que não bebem. Para alguns aqui vão arrepiar. Para Deus, o mundo não está separado entre os gays e os héteros. Não. O mundo está separado por Deus em duas classes. Os que têm experiência com Ele, sabe aquela experiência pessoal com Deus? Em Cristo, através de Cristo. Essa experiência que ninguém te tira, nem arrancando a sua unha você nega. Essa experiência, uma experiência com Deus, e aqueles que ainda não tiveram experiência com Deus. Essas duas classes. Só. Se entrasse na igreja num culto de domingo, uma drag queen, né? Saltão desse tamanho, cílios enormes, toda pintada, vestida de mulher, como é que seria? Entre aqueles que têm experiência com Deus e aqueles que não têm. Uma vez na igreja, eu era pastor em Lagoinha, fui pastor em Lagoinha durante muitos anos. Estou afastado da liderança em Lagoinha há mais de 5 anos, porque criei uma organização chamada Academia de Liderança Latino-Americana, que apoia as igrejas de diversas denominações. Eu dou treinamentos, cursos para líderes. Né? E eu me lembro que chegou um homem todo paramentado na porta da igreja, cheio de guias, de candomblé, um turbante, xingando todo mundo. E eu estava no setor da igreja, quando ele me viu, ele começou a xingar, esbravejar. E eu fiquei olhando para aquele homem. Quando ele respirou, eu falei, por que o senhor não está me xingando tanto? Ele disse assim, porque vocês, toda vez que eu chego na porta da igreja, vocês ficam assim, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Aí eu falei, estão fazendo isso com você? Fizeram lá, sai em nome de Jesus, não me deixa entrar. Eu quero falar com esse mais faladão. Eu falei, e o que o senhor quer falar com ele? Porque ele tirou uma das minhas filhas do terreiro. Quero saber quem é ele para tirar minhas filhas do terreiro. Eu fui espírita, né? Eu entendo o que você está falando. Você entende? Entendo. Entendo, muito bem. Você vai falar também, sai em nome de Jesus? Eu? Que isso? Entra em nome de Jesus? Tomar um cafezinho aqui, vem cá. Ele entrou. Meio assustado. E sentei. Você, presta atenção, o Deus que nós servimos é o Deus que deu essa cor dos seus olhos aí. Se ela saiu, a sua filha saiu lá e veio aqui, porque ela está buscando esse Deus que deu a cor da sua pele e a cor dos seus olhos. É Ele que nós servimos. Depois, eu acho que foi de uma meia hora, 40 minutos, nós estávamos orando. Relacionamento com Jesus, amar com Jesus é num nível tão alto, amigos, que se eu parasse só nesse versículo aqui, daria para fazer um seminário sobre evangelismo. Lembra dos 5 que estão lá fora? Como acolher, trazer esse povo de volta, buscar a ovelha perdida. Porque muitas vezes desses 5 aí está aquele que não deu conta de parar com a cervejinha. Não deu conta, teve uma recaída e começou a dar uns tirinhos. Vocês não sabem o que é isso. Tirinho é usar cocaína. Não deu conta porque tinha um amante. E a amante disse para ele, se você me deixar eu te mato. Não deu conta de viver esse evangelho. Aí o que ele fala? Ele diz assim, eu não sou puro como eles são puros. Olha o erro, hein? Como se a gente estivesse fazendo uma viagem de avião e tivesse assim, pecador de segunda classe, fica lá, já viajaram em avião assim, todo apertadinho. E tem os pecadores de primeira classe, que são aqueles que têm direito a filé mignon, etc. Poltrona confortável. Tem gente que pensa que tem pecador de primeira classe e pecador de segunda classe. Isso não existe, gente. É claro que vocês não pensam assim. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos são carentes da manifestação de Cristo. Todo mundo. Teve um evento sobre perdão lá na igreja, um pastor de fora convidando, e aí o cara que ministrou uma coisa tão linda, que eu falei assim, não, eu preciso perdoar.
Ele chamou, fez o apelo, né? Você que não dá conta de perdoar, vem aqui à frente. Eu fui o primeiro, me ajoelhei e foi um derramar de lágrimas e aquela coisa, quebrantamento lindo, que só o Espírito Santo sabe fazer na vida da gente. Me virou o avesso. Logo depois alguém, pastor, que coisa linda, como o senhor é humilde. Eu falei, peraí. Falei para o pessoal, toca aqui. Ou, vem aqui, se eu sou de carne e osso. Que ideia! Não existe pecador de segunda classe, pecador de... É como se fosse um trem daqui para o Vitória. Entende? Aí vai no vagão privilegiado os pecadores que são mais graduados. E lá no fundão, cheirando fumaça, os outros que não dão conta da cervejinha, do cigarro. Não, claro que vocês não vão fazer isso. Não separem a família de vocês por isso. Não separe os cunhados, os primos, os parentes por causa disso. Se o Senhor te alcançou na sua família, te alcançou no seu bairro, é para você olhar como Ele olhou. É para amar como Ele amou. Do mesmo jeitinho. Continue, pastora, por favor. 13. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Olha que poderoso. Agora Jesus diz assim, ninguém tem maior amor que isso não, por ninguém, do que esse de dar a vida pelos amigos. Por que ele não está falando de dar amor pela família? Sabe por quê? Porque o nível mais elevado que o Evangelho pode levar você a vivenciar, a experienciar, é o de amigo. Esse é o nível mais alto. Você vai encontrar na Bíblia os amigos de Deus. Quem foi amigo de Deus? Abraão foi um. Quem foi outro amigo de Deus? Você conhece? Já leu? Davi, quem mais? Moisés, Jó. Agora levanta a mão e diz assim, eu quero ser amigo ou amiga de Deus. Eu quero ser amiga de Deus. Porque às vezes as pessoas acham que é meia lista de privilegiados, né? Aí a ideia do trem, né? Primeira classe, segunda classe. Então Abraão é o cara. Abraão é um cara. Imagina. Que história é essa? Se o próprio Senhor Jesus veio agora ser enxertado, implantado em você, para que você mudasse essa forma de pensar. Por isso que a Bíblia diz que os de outrora, os profetas, os reis, quiseram viver isso que nós estamos vivendo aqui. Muita gente dá valor. Jesus vem em mim. Jesus mora no meu coração. Como se eu tivesse assim, eu agora sou cruzeirense, sou atleticano, americano. Que história é essa? O Filho de Deus, o dono disso tudo, do universo inteiro, que criou Marte, criou Plutão, criou Netuno, criou tudo. Preste atenção. Você agora tem uma conexão com esse Deus criador de tudo. E você fala como se fosse fazer parte de um clube? Uma hora eu posso ser pai, se eu estiver satisfeito também eu saio da torcida. Não vou torcer mais. Não vou mais na igreja. Que história é essa? Coisa muito mais alta. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos amigos. E aí você vai encontrar Jesus cumprimentando Judas no Getsemane. Qual foi a fala de Jesus para Judas Iscariotes? Amigo. A que vieste? Mas Jesus não sabia que ele era o traíra da história? Sabia. Teve a ceia. Vai ler o texto sagrado. Vai ler. Teve a ceia. Ele falou, olha, alguém que pega aqui o pão, que está aqui com o pão à mão, vai me trair. Ele já sabia. Como é que Jesus olha para alguém que traiu, alguém que enganou, alguém que o vendeu e chama de amigo? Eu encontrei a explicação. Sabe qual é? Uma explicação interessantíssima. Eu quero que você anote aí. Anote. O comportamento do outro não pode mudar meus princípios e valores. O comportamento do outro não pode mudar o quê? Meus princípios e valores. Aí você vai trabalhar com aquela pessoa que
te enganou para poder ser promovido, promovida. Dentro da igreja já te deu prejuízo, já decepcionou você. E você olha nos olhos da pessoa e diz: amiga, que saudade de você. Aí alguém chega e diz assim: não acredito, você deve ter sangue de barata. Não acredito que você está conversando com essa pessoa. Senão eu não tenho sangue de barata, eu tenho sangue de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Como? É porque agora eu era uma planta brava, eu não dava fruto para nada. Aí a Bíblia diz que ele foi enxertado em mim e eu agora sou frutífero, sou frutífera. Você voltou ao normal. Esse é o normal. Já vi gente falando assim: meu testemunho, né? Eu já vi muitos testemunhos, também já dei muitos testemunhos. Eu era gay, era assaltante de banco, era traficante, já matei 300, já fiz isso, já subi em parede, fiz isso aqui, blá, blá, blá. Quando eu posso, eu sempre digo assim: esteja à vontade, todo mundo aqui é ex alguma coisa. Não tem. Pecador de primeira classe, pecador de segunda. Às vezes a pessoa não matou, não entrou no mundo do crime, mas já pensou em fazer, entendeu? E para Deus dá na mesma. Porque eles são dos nossos pensamentos. Por isso que ele fala assim: não matarás. Eu não vou pegar numa PT e matar fulano, não. Aí Jesus olha para você: você está querendo dar uma de bambambam da balachita? Você está querendo... Como é que é quando a pessoa... Tem uma gíria que quando a pessoa está se sentindo o máximo, como é que se diz? Coca-Cola do deserto. Como é que é? A última Coca-Cola. A última bolacha do pacote, etc. Né? Você está querendo agora, diante de mim, o Cristo, mostrar seu currículo? Mas você já pensou que seria melhor aquela pessoa ter morrido? Seria melhor se ela não existisse. E aí vem Jesus e diz para você: para mim dá na mesma. Sabe por que Jesus está falando isso? Para você não se sentir assim, pecador de primeira classe, pecador de segunda. Mas assim, todo mundo foi destituído da glória de Deus, você carece de mim. Às vezes você caminha no Evangelho, caminha, eu não sei você, né? 22 anos, já sabe da Bíblia e tal. De repente, eu falo assim: não acredito que eu fui pisar na bola justo nessa área. Não tem como. Sabe qual é a diferença entre eu e Fernandinho Beiramar? Jesus Cristo. Só. Se eu tivesse Jesus, talvez ele fosse meu aluno. Vocês estão entendendo a dimensão disso? Que eu estou falando aqui? Quando Jesus entra na tua história, ele te separa. Se não é ele, se você achando que, não, eu jamais faria um negócio. Faria, até pior. Você arrepiaria o cabelo da sua família todinha, dizendo assim: meu Deus, como é que essa mulher pode fazer um negócio desse? Querida irmã. Nasceu em berço evangélico, estudou, fez o batismo, escola dominical, foi consagrada, tudo direitinho, né? Mas sem Cristo, seria de arrepiar o cabelo. Belo Horizonte ficaria assim: meu Deus, de onde surgiu essa mulher? E esse homem? Se você não concorda, pode levantar a mão. Mas aí você tem que sustentar o que você está falando. Mas eu te dou direito. Então, relacionamento é importante. Então, nós já trabalhamos 2 tipos de relação. Primeiro, amar como Jesus amou. Ele amou as pessoas que traíram, as pessoas que eram inimigos. Por isso que ele fala para você amar os inimigos. Por que eu vou amar inimigo como ele amou Paulo? Por que ele amou Paulo? Inimigo do Evangelho. Porque ele acredita que a presença dele na vida da pessoa pode transformar a pessoa de um inimigo agora em um defensor. É a presença. Entendeu? Deus entra e você, que era inimigo do Evangelho, vira amigo. E é isso. As pessoas, todos vocês estão aqui porque alguém foi usado dentro dessa perspectiva. Olhou para você como Jesus olhava. E aí você reconheceu e falou assim: não, esse Deus que ela está falando, ou ela está falando, eu quero. Comigo foi um rapazinho, cabelinho amarradinho atrás, lá em São Paulo, correu atrás de mim e disse assim: você é nosso convidado especial essa noite, entra na igreja. Eu tinha lavado ele de xingamento na porta da igreja e ele correu atrás de mim com um cartãozinho assim: hoje é um culto especial, entra, só fica uns 15 minutos só. Eu falei: mas rapaz, eu xinguei esse moço, xinguei quase a mãe dele toda, esse moço está atrás de mim, como é que esse cara tem...
Esse é um menino. Como é que ele pode correr atrás de mim para me convidar para ir para a igreja? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Então não é o seu julgamento sobre quem está certo, quem está errado, sobre o comportamento do fulano. Às vezes o comportamento daquela pessoa é certinho. Ninguém nem sabe, ai gente, está prontinho para ser evangélico. Mas você não sabe a alma, você não sabe a mente. Deus sabe. Às vezes tem aquele todo tortinho, você fala assim, gente, que dificuldade para libertar, isso é uma casta de demônio. Isso deve ter uma casta. Isso deve ter olha, pelo menos uns 10 mil demônios nesse aí. Às vezes vai para a igreja e o pastor prega naquele dia dizendo, olha, o Senhor te ama, todas as maldições ele já levou sobre si. E é só isso. E a pessoa, os demônios vão tudo embora. Um mês depois já estava evangelizando na Praça 7. Daqui a pouco já está dizendo que quer ir para o mundo inteiro para falar dessa coisa. Mas a gente fica assim. Esse vai ser bom. Esse vai ser frutífero. Essa aqui, gente, isso vai ser uma pastora incrível de crianças. Esse aqui, meu Deus! Tudo isso aí é humano. É só humano. Às vezes aquela tortinha, que teve uma vida tortinha, vai ser a melhor professora de crianças que você... Aí você vai ficar, não acredito. Gente, como é que pode? Aqui no bairro, nesse bairro aqui, como é o nome? Gente, isso aqui só vivia xingando Jesus nos botecos. Como é que pode agora que... Não, vai ter que passar por um tempo. Porque as pessoas, os neófitos, a gente não pode trazer para uma função tão importante assim, né? Fica um tempo para a gente investigar direitinho, né? Aí passou 10 anos, a pessoa ainda está ali, buscando um tempo, né? 20 anos depois, aí você levanta. E para Cristo, como que é? Se hoje um perseguidor da igreja que tivesse maltratado e torturado, a gente tem que ponderar sobre isso. Então, relacionamentos é isso. Continue, pastor. 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Aí tá fácil agora, não tá? Ser amigo de Cristo, é só fazer o que Ele manda. Você está pronto? Calma, não vou fazer você pecar. Porque eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Eu falei, Senhor, eu estou só uns 40% pronto. Porque às vezes eu não sou tão obediente, não. O Senhor já falou para mim, vai para tal lugar. Mas imagina, agora. Meia-noite? Como assim vai para tal lugar? Então às vezes a gente fala assim, estou pronto para obedecer, né? Tá? Aí ele pega você, dá um sonho para você ir para o Iraque. Você vai para o Iraque? Eles matam, eles degolam o cristão lá. Não, senhor, eu vou orar um pouquinho mais, eu preciso me preparar. Eu preciso de pelo menos alguns 3 para confirmar mesmo. Um negócio assim, né? Você vai para o Rio de Janeiro, tá certo? Filho meu, filha minha, eu preciso de você no Rio de Janeiro. Eu estive lá numa convenção de pastores ministrando lá. Tinha até um senador da República. Aí eu falei, gente, medo de traficante de drogas. Pastores que têm medo de levar o evangelho adiante têm que pedir permissão para traficante. Que igreja é essa que vocês estão apresentando? Que a igreja gloriosa que eu conheço, quando ela avança, as trevas se dobram. Falei, a igreja do Rio de Janeiro está passando pelo problema que estão passando porque vocês fizeram aliança com quem não deveria. Falei, agora não me convido nunca mais. Né? Depois o presidente da convenção foi conversando comigo. Falei, fazer aliança com quem não devia é porque começa essa coisa, né? A igreja, lembra do jogo de cintura? Na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, teve assim. Você sabe que Lutero é alemão, né? Então, o berço evangélico veio da Alemanha. Mas aí quando Hitler sobe ao poder, a igreja evangélica local faz um acordozinho com os nazistas. Só investigar a história. Ó, vocês não mexem com a gente porque a gente não mexe com vocês. Está tudo certo. Hitler, católico, homem de missa. Pouca gente sabe disso, né? Católico, de missa. Adolf Hitler. Aí o que acontece? Então, deixa vocês crentes para um lado e a gente fica aqui. Aí quando o pau comeu, começaram a queimar as pessoas vivas, a igreja acordou. Falei, gente, o que é isso? Você não pode fazer um negócio desse, não. Só que aí Hitler falou, agora eu acho que eu vou matar alguns de vocês para vocês verem quem é que manda nesse pedaço.
Então a igreja muitas vezes ela se aliança com quem não deveria. A história foi assim. Você vai ver Israel, os povos de Israel, você vai ver todos fazendo muita bobagem, né? Mas essas alianças, elas são perigosas. Então, quando você tem um relacionamento, mas esse relacionamento mandado por Cristo, orientado por Cristo, você pode ir para reis, presidente, senador, para quem for. Eu estava lá em Juiz de Fora, entra no elevador quem? O senador recém-eleito, não é o nome dele? Um jornalista, foi eleito para o senador de Minas Gerais. Carlos. Eu estava num congresso da Federa Minas e eu fiz a oração inicial num congresso de empresários o ano passado. O maior congresso de empresários. Aí me pediu para orar. Aí eu estou lá no elevador, quem entra? O senador. Eu não vou perder a oportunidade. Enquanto o elevador não subia no apartamento dele, senador, nós estamos depositando sobre você uma confiança de que você lá vai representar Cristo. Não, meu irmão, pode deixar. Ele é da gente sempre. Então você tem um relacionamento e quando o Senhor falar para você faz, você faz. Pode ser um presidente, um governador, quem for, você faz. Então, aquilo que vos mando. Você é meu amigo se você faz aquilo que eu vos mando. Acabou? Não, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Assim que me converti, uma das palavras que eu gostava mais de saudar as pessoas, e aí, servo? E aí, serva? Eu gostava muito de fazer isso. Aí depois que eu comecei a ler esse versículo, eu mudei. Porque essa palavra aí no grego é doulos. E doulos no grego é escravo. Eu já ouvi muita pregação, você tem que ser um escravo de orelha furada. Eu estou aqui com liberdade, com muito respeito pela igreja, vocês são líderes, pastores, pode ser até que ministrem sobre isso. O escravo de Cristo, aquele que tal. Mas a palavra está dizendo que a gente pode subir um andar na cobertura com Cristo. E lá na cobertura você vai ter um encontro com Cristo como amigo. E amigo é aquele que você leva para o quarto até quando o quarto está desarrumado, não é? Se você é seu amigo, você não fica? Você vai, não, eu tenho que ir para o cabeleireiro porque minha amiga está chegando, ela tem que me ver maquiada. É assim com suas amigas, irmãs? Não é. Você chega, liga para a amiga, você vai, vem cá, vem aqui, estou aqui no quarto. Não é assim? Vem cá na cozinha. Não é assim? Esse é o nível que Jesus quer de nós. Senhor, entra na minha história, coisa está meio bagunçada. Entendeu? Meu namoro está meio bagunçado. Não estou entendendo nada não, mas eu te chamei aqui para a gente consertar isso. Vamos, me ajuda aí. Meu casamento está assim, indo pela pirambeira. A igreja não sabe, mas o negócio está por um cabelinho, um fiozinho de cabelo. Está quase pela pirambeira. Me ajuda aí, Jesus. É assim, esse é o nível. Por isso que algumas pessoas erram, né? É aquela coisa distante. Oh, Deus Santíssimo. Eu agora vou entrar na tua presença. Ué, está na presença de quem antes? Domingo de 6 horas da manhã. Segunda-feira, 10 horas da manhã. Você está com quem? Que doideira é essa? De onde você achou que é isso? Tem um Jesus domingo, uma hora que você encontra ele, outra hora que ele vai embora, pega a mala, depois te encontra. Quem que te ensinou um negócio desse? Ninguém. Em sã consciência ensina isso. Então, o momento que você entende e percebe quem é Jesus na tua vida e tudo aquilo que ele pode produzir, no momento em que você obedece o que ele diz para você fazer, no momento em que ele entra na tua história, reformando a tua vida, você fala assim, tudo que eu quero agora é ser chamado de amigo, amiga de Deus, amigo de Cristo. Por isso que hoje eu cumprimento, e aí amigo, e aí amiga, no WhatsApp, e aí amigo, como é que estão as coisas? Porque esse é um nível mais sublime. Amigo é aquele que você vai na luta com ele, amigo é aquele que você defende. Eu fui para a PUC para estudar psicologia. Aí os professores dizem, mas olha o que falam de Jesus Cristo e esses evangélicos. Aí eu deixo falar. Com muito respeito, porque eu tenho que respeitar também os professores. Todas as vezes, levanta a mão. Mestre, o senhor pode me dar uma parte aqui, só um momento para falar sobre o que o senhor tocou em Jesus Cristo?
falou do Evangelho e eu queria só fazer um comentário. Ele já sabe. Fala, José. É porque o senhor está falando num contexto diferente. Paulo, quando falou disso, aí você tem que entender, entendeu? Amigo você defende. Não é assim? Você deixa falar de Cristo o que quiser. Falar de Jesus o que quiser. Espera um pouquinho. Do meu amigo Jesus, que me tirou da morte para a vida, que levou todas as maldições que eram para mim, desse Jesus, não. Você não pode falar desse jeito, não. Mas eu vou falar com você em amor. Deixa eu só te explicar uma coisa. Você vai dar liderança e influência. E você tem esse potencial dentro de você. Não é brigar, discutir, sair rolando ladeira abaixo, não tapa com ninguém. Jesus não te falou para fazer isso. O próximo item que... Como é que estamos de horário, Jair? Meia hora. Quero ver se eu consigo costurar tudo. Vamos para a comunicação. Alguém que não leu ainda. 1 Coríntios 2, 1 a 5. Obrigado, amigo. Como é que está indo até agora? Estão gostando? Muito bem. Está fazendo bem? Está fazendo bem, pastor? Porque eu não saí da minha casa para vir aqui para outro assunto. A minha oração foi essa, te causar bem, edificar a tua vida. Não tem outro propósito essa noite. Quem pode ler aí? 1 Coríntios. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, e não fui com sublimidade de palavras, ou sabedoria. Tá. Continua? É o de 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Vai até o 5. Porque nada me propus sabendo de vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Segura aí um pouquinho. Primeiro ele falou aí antes de espírito, de poder, não é isso? Uhum. Como é que ele falou aí? Eu fui entre vós. A minha palavra a minha palavra e a minha pregação não constituem em palavras persuasivas de sabedoria humana. Sabedoria humana, ponto. Então, chegou o irmão, a irmã, prega divinamente. Tem uma argumentação, uma forma de falar que todo mundo aplaude, vibra e diz assim, esse é o pregador. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha esse dom, ele tinha essa habilidade, mas ele diz assim, eu não vou usar aqui sabedoria humana. Em outras traduções tem um termo diferente aí. Em espírito, em poder, vê aí em outra tradução. Eu não fui pregar entre vós como sabedoria humana, ou persuasão humana. Pode falar? Pode. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Firmei, hein? No poder do Espírito. No poder do Espírito. Alguém já viu Gago pregar? Não, gaguinho. Hã? Quando está pregando, Acho que Pedro era Hã? Pedro era- Não, agora aqui, você já viu algum? Não. Gente, pregação mais linda. Vai no YouTube, pastor Luiz Felipe Pipe. Ele tem a igreja ali na Lagoinha Mineirão. Gago. Aí ele pega o microfone. Deus de poder e de graça. Essa noite nós vamos falar do reino de Deus. Eles falam, não acredito que esse cara é gago. Aí, sabe? Aí ele fala assim, pastor Pipe, eu queria te perguntar uma coisa. Tá. Pastor Pipe, eu queria te perguntar. Pode falar.
Eu, como se eu fosse o pastor, teria de perguntar uma coisa. O que você quer perguntar? Só no... Pregando. Deus, nós vamos essa noite, irmãos, uma coisa aconteceu incrível. Eu e Débora, minha esposa, você não acredita. O Pipe, eu, né? Pipe, o que você acha? O pastor, a questão que... Então, muitas vezes as pessoas olham assim, aquele ali fala bem. Então, esse aí, o pregador, evangelista, cheio de Deus. Queridos, eu já fui edificado com o evangelho, com assim, gente falando nós vai, nós fomos. Um português assim que você vai assim, meu Deus, essa pessoa não visitou uma igreja, uma escola. Mas você olha e fala assim, você é cheio do poder de Deus. Deixa eu calar minha boca e ouvir, porque isso aí é do Espírito Santo puro. Quem já passou por essa experiência aí? Só eu. Amém. Sem diplomas, sem curso de teologia. Ele é pastor. Já passaram por isso? É. Duas vezes ele tem. Então vocês sabem do que eu estou falando. É isso que Paulo está falando. Ele diz assim, eu não fui entre vocês aí com persuasão humana, cheio dos meus diplomas, membro do Sinédrio. E olha que o negócio comigo, eu tenho até cidadania romana. Paulo era tão bom nisso que no Areópago, junto com os gregos, ele prega e os gregos lá, os filósofos gregos ouvem ele. E alguns acompanham ele. O cara era bom de discurso. Mas ele fala assim, eu prefiro abandonar isso e começar a falar pelo Espírito de Deus. É ele quem diz o que você tem que falar e o que você não tem que falar. Quantas vezes eu já fiz pregações assim, com toda, sabe aquela pregação bem estudada, elaborada, tudo, sabe, um sermão textual puro, com todos os versículos intercalados, as coisas direitinho, ou um por inferência, tudo direitinho ali, o contexto e tal. Aí de repente começa a pregar, eu falei assim, Senhor, não é para pregar isso? Não, então tá bom, Senhor, vamos lá. Não estou dizendo que você não tem que se preparar, você está aqui se preparando. Mas eu estou dizendo assim, muito cuidado em achar que você agora, a partir de você, é que a coisa vai acontecer.